E aí, pessoal, vamos falar sobre como suplementar ferro, quanto suplementar, qual que é o melhor horário para suplementar. Vamos tentar tirar a dúvida desse mineral aí. Eu, honestamente, no início aí da minha carreira como nutricionista, eu tinha um pouco de medo de suplementar ferro, de tanto que me falavam que ele era lá pró-oxidante, que era sempre legal analisar. Então, eu demorei um bom tempo para começar a suplementar ferro, né? Mas vamos falar um pouquinho para desmistificar um pouco sobre esse mineral, que ele é muito importante. Então, só para fazer uma linha que a gente começou a chegar nessa conclusão final de como resolver o problema, a gente tinha que descobrir como é que foi verificado esse problema. Então, eu iniciei falando no meu vídeo sobre exames de sangue para analisar o ferro. Eu comecei a falar que seria interessante fazer um levantamento de sintomas, que tem alguns sintomas que não é para todo mundo que você vai pedir sobre o metabolismo do ferro. Quando você tem diversos sintomas relacionados, no caso, dor de cabeça, respiração curta, queda de cabelo, palidez, unhas fracas, pernas inquietas, o aumento do fluxo menstrual, dor de cabeça, tontura, e você começa a suspeitar, por exemplo, que seja uma deficiência de ferro, aí você vai acabar fazendo um pouco a prescrição para esses exames, certo? Quando eu falei sobre os exames que seriam necessários, acabam sendo no mesmo vídeo também, que eu falei que os mais utilizados acabam sendo a ferritina, transferina, o índice de saturação de transferina, que é um cálculo utilizando como base a capacidade total de ligação do ferro e o ferro sérico, e o próprio eritrograma. O eritrograma, né, que seria referente às hemácias, né, o próprio VCM, hemoglobina. Fiz um vídeo específico também sobre a formação do grupamento M, que tem relação não apenas com o ferro, mas com diversas outras vitaminas. Uma em específico aqui é a piridoxina, que é a vitamina B6, e para ativar a B6 você precisa de B2, tá? Então, às vezes o problema não é necessariamente o ferro por ter tido uma alteração no seu eritrograma, né? Quando eu falei da ferritina, eu fiz um vídeo específico também sobre ferritina, como é que faz para reduzir uma ferritina, ou se ela está muito baixa, como é que faz para aumentar, mas não necessariamente eu dou uma conclusão nesse vídeo. O ideal seria realmente pesquisar qual que seria a causa desse problema para esse aumento, para realmente essa redução. Mas durante esse vídeo sobre ferritina, eu falei também sobre o ferro livre, que quando o ferro não fica ligado, esse ferro livre ele pode sofrer algumas associações por ele ter um efeito pró-oxidante, ele pode se associar com o peróxido de hidrogênio e fazer a reação de Fenton, gerando aí radicais livres, principalmente o hidroxila, que vai induzir o aumento do estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, por sua vez, vai ser o início aí da proliferação e o agravamento de diversos sintomas, de diversas doenças aí, né? Então, mostrar a importância da ferritina, que é um mecanismo de defesa do seu corpo para tentar privar o acesso do patógeno com o ferro. Por isso que é produzido mais essas proteínas de armazenamento. Mas beleza, agora você já verificou que realmente esse paciente aí, ou você tem uma deficiência de ferro. E aí, como é que a gente faz para suplementar? Como é que a gente faz para tratar? Então, basicamente, o artigo que eu vou utilizar para moldar todo esse vídeo, tá esse aí em destaque, caso você queira ler. Mas basicamente eu vou falar sobre ele. Eu vou fazer um resumão aqui traduzido para vocês, tá? Então, ele iniciou falando que a anemia realmente é um problema mundial. Ela afeta mais ou menos em torno de um terço da população mundial, sendo que desse um terço, 50% desses casos está associado por uma insuficiência de ferro, uma deficiência de ferro, uma anemia ferropriva, tá bom? Então, qual que a gente faz para suplementar? Se o paciente apresentou aí alguma alteração no metabolismo do ferro, qual que é o suplemento que eu tenho que utilizar, né? Então, quando a gente pensa no ferro especificamente, não só no ferro, mas em diversos nutrientes, você tem que pensar sempre no elementar. Então, no caso, o ferro elementar. O que que eu quero dizer com isso? Quando a gente quer fazer a correção, por exemplo, de uma deficiência do ferro, a gente tem que dar X valor de ferro elementar. Mas dependendo do tipo que você dá desse ferro, vai ter uma disponibilidade, conteúdo de ferro elementar diferente. O que que eu quero dizer com isso? Se você vai dar um sulfato ferroso, ele contém 20% de ferro elementar. Mas se você dá fumarato, 33%. Se você dá gluconato, 12%. Se você der ele associado com algum aminoácido, né? Aqui no caso seria a glicina, dois aminoácidos de glicina, que vai formar o bisglicinato, é 20%. Você adiciona, por exemplo, com algum tipo de carboidrato, também vai variar, que seria a destrina, né? Que é o polimaltosado. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor, uma coisa que eu queria dizer, eu tô vendo na segunda tela aqui da frente que meu óculos tá torto, tá? Não, eu sei que ninguém vai ligar pra isso, mas é que eu sentei no óculos ontem e aí quebrou. Vou letar um durex aqui.
Vamos ver se vai resolver, mas amanhã já vai chegar o óculos novo. Mas eu tinha que gravar um vídeo, então. Não tem problema, ninguém aqui tá pra me ver, né? Todo mundo aqui tá pra ver o que eu tenho pra falar. Então, vamos lá. Então, se tiver torto aí, tiver incomodando alguém, desculpa. Tá. Basicamente, vamos supor que eu quero te dar 50 miligramas de ferro elementar, tá? Só que assim, 50 miligramas de ferro elementar eu quero dar no formato de sulfato ferroso. E eu falei que quando você quer ofertar sulfato ferroso, ele tem um conteúdo de 20% de ferro elementar. Então, para você atingir esses 50 miligramas de ferro elementar dando sulfato ferroso, você teria que suplementar 250 miligramas de sulfato ferroso. E se for o fumarato ferroso, que é 33%, nesse caso seria 150 miligramas de fumarato ferroso. Como é que faz essa conta? Basicamente você tem aqui 20%, é um quinto, então você multiplica por 5, tem esse valor multiplicado por 5 para dar o sulfato ferroso. E o fumarato acaba sendo um terço, então você multiplica aí por 3 esse valor aqui. Então ferro elementar por 3. Ah, Ciro, eu vou ter que ficar fazendo conta para conseguir fazer a suplementação de ferro. Você pode pegar, por exemplo, aqui um produto pronto que realmente mostra, ó, o sulfato ferroso tem 200 miligramas de sulfato, que entre parênteses mostra 40 miligramas de ferro elementar, tá? Mas a gente tem uma forma, quando a gente pode fazer a manipulação, normalmente quando a gente faz a manipulação, o mais utilizado é associado com a glicina, então normalmente o mais utilizado realmente é o ferro bisglicinato, e tem uma dica que você pode fazer para fazer a prescrição para uma farmácia. Se você escreve, por exemplo, na farmácia que você quer bisglicinato ferroso 50 miligramas, não necessariamente vai ter lá 50 miligramas de ferro elementar. Tudo vai depender da interpretação da farmácia de manipulação que você vai fazer a prescrição. O ideal seria você colocar ferro, você quer ferro elementar, 50 miligramas, e entre parênteses você vai colocar o formato, então quelado, que seria o bisglicinato. Então, dessa maneira, se você escreve lá na manipulação ferro, entre parênteses, bisglicinato 50 miligramas, quer dizer que você quer 50 miligramas de ferro elementar no formato de bisglicinato. Então, no caso, seria 250 miligramas de bisglicinato. A própria farmácia já vai fazer esse cálculo para você. Então, toda vez faz isso quando você vai fazer a suplementação de algum mineral ou de alguma vitamina em específico que você quer pegar um tipo diferente. Então, sempre coloque entre parênteses esse formato, tá? Porque a farmácia vai realmente entender, tá? Só que assim, vamos falar um pouco sobre suplementação. Quando você pega o sulfato ferroso, que normalmente é o que é o mais utilizado, o sulfato ferroso ele realmente tem forte influência em melhoras da hemoglobina, melhoras desse seu eritrograma completo, só que ele também tem bastante colateral. De 30 a 70% dos casos é verificado dores estomacais, é verificado náuseas, é verificado constipação, e normalmente quando você tem uma deficiência por ferro, esses colaterais já existem, então você vai tomar uma coisa que vai intensificar. Foi mostrado que a dose não necessariamente tem relação com o aumento de sintomas ou a menor dose com menor quantidade de sintomas, mas tem estudos mostrando que quando você suplementa menos do que 20 miligramas de ferro por dia, você tem menos sintomas. Quando você suplementa 50, você também tem menos sintomas. Quando você oferta 100, já tem um pouco mais de sintoma. Então, mesmo não tendo uma relação com dose dependente, alguns estudos mostram que realmente a quantidade da dose tem uma certa interferência sim com esses sintomas, tá? Pensando em tipo do ferro, os mais utilizados, que também têm bastante efeito, que conseguem ser capazes sim de melhorar, de aumentar os níveis de hemoglobina, de aumentar os níveis de ferritina, de melhorar, por exemplo, a saturação da transferina, aumentar a capacidade de ligação. Na verdade, não necessariamente aumentar, né? Reduzir a capacidade total de ligação do ferro, normalmente quando ele está associado a alguma coisa. Então a gente tem os dois melhores tipos aqui, que é o ferro bisglicinato, que é o mais utilizado aí para a gente fazer a manipulação, que ele é basicamente o ferro ligado com duas moléculas, né, de aminoácido glicina, né? Então ferro, entre parênteses, bisglicinato, se você quer pegar lá o valor elementar. Ou ele é associado ao carboidrato, que é a destrina, que é o polimaltosado, tá? O polimaltosado tem diversos produtos que você pode comprar também, que já contém o ferro polimaltosado, tá? Então esses acabam sendo os melhores formatos. Você pode trabalhar também com sulfato ferroso, lembrando que assim, o sulfato ferroso vai ter um valor muito menor do que o ferro bisglicinato. Ele é capaz também de aumentar, mas tem mais colaterais. Então você tem que realmente fazer um balanço, né? Quanto que eu tenho que suplementar? Quando você tem um processo de anemia, você lá pediu um check-up, você suspeitou que está acontecendo alguma deficiência de ferro, você faz o check-up e você vê que realmente
tem um diagnóstico de anemia ferropriva. O nutricionista não pode fazer diagnóstico, tá? Então, quando você tem um grau de anemia acontecendo, você tem que fazer um encaminhamento para um médico. Porque a primeira coisa que você tem que entender é que a gente não pode prescrever mais do que a UL. A UL de ferro é em torno de 40, depende de algumas idades, né? Mais para crianças, mais para chegando na adolescência, e até adulto, até 45 miligramas por dia que você pode suplementar. Para corrigir uma anemia, de acordo com o estudo na Cielo, basicamente de 3 a 5 miligramas por cada quilo de peso de ferro elementar. Então, você pega uma pessoa lá de 70 quilos, tem que tomar 200 miligramas de ferro por dia, muito maior do que a quantidade aí que nós nutricionistas podemos prescrever. Então, faça o encaminhamento para um médico, né? Normalmente a gente trata tentando controlar para evitar chegar num processo de anemia ferropriva por conta da dosagem que a gente vai se limitar, mas não fica decepcionado aí com o seu CRN, né? Não ter um CRM, porque eu vou mostrar que realmente dosagens menores parecem ser até mais efetivas do que dosagens maiores, pensando em sintomas e mais outras coisas que eu vou citar posteriormente, tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Aqui foi fornecido 100 miligramas de sulfato ferroso, então é mais do que o dobro da nossa recomendação que nós nutricionistas podemos prescrever. Quando foi ofertados mais de 100 miligramas aí de sulfato ferroso, a gente tem a absorção ativa que acontece naturalmente no seu corpo, que vai controlar esse ferro que realmente vai ser absorvido, mas quando você começa a ofertar muito ferro, muito ferro, muito ferro, muito ferro, você vai acabar também ativando a absorção passiva. E qual que é o problema de você ativar a absorção passiva? Ela vai passar do intestino e vai cair direto na circulação, sem ter um controle. Então o que vai acontecer? Vai começar a entrar na circulação um monte de ferro de uma maneira descontrolada. Lá na circulação, você tem a transferina, aquela proteína que vai se ligar ao ferro para fazer o transporte dele e evitar com que ele fique realmente livre. Mas a partir do momento que você está dando um overload, está dando uma sobrecarga de ferro nesse organismo e começa a ativar também essa absorção passiva e você perde esse controle, você vai ter muito ferro nessa circulação que vai saturar essa transferina. A transferina, que normalmente ela fica 1/3 saturada, ela vai ficar completamente saturada na sua circulação e vai sobrar bastante ferro. O que acontece quando sobra bastante ferro não ligado à transferina? Começa a gerar oxidação, porque ele tem um efeito pró-oxidativo, reação de Fenton, começa a gerar hidroxila, aumenta o estresse oxidativo e aí acaba intensificando ainda mais os colaterais. Então, trago para vocês um artigo, né? Na verdade é esse próprio artigo aqui que está de cima, tá? Que basicamente ele mostrou um gráfico que ele pega a TSAT, TSAT é o índice de saturação de transferina, eu mostrei no vídeo sobre saturação de transferina no vídeo de exames de ferro, que eu falei que até 50, o ideal seria 30, né, que é um valor bacana, que até 50 é o valor de referência limite. Quando ultrapassou de 50, você vai estar saturando essa transferina e vai gerar uma sobrecarga de ferro. Então aqui mostrando que os três, quando foi ofertado 100 miligramas, foram capazes de saturar essa transferina e, consequentemente, por saturar a transferina, você vai aumentar a quantidade de ferro não ligado à transferina, que seria basicamente um ferro livre que está sujeito a um processo de pró-oxidação, começa a se acumular nos tecidos e aí não é muito bacana, né? Então aqui foi mostrando os tipos de ferro utilizado, onde o que mais saturou a transferina, mesmo ofertando a mesma dose, e o que mais formou ferro não ligado à transferina, acabou sendo o sulfato ferroso. E o que menos aconteceu foi o bisglicinato, o associado com glicina, né, que é o que normalmente a gente prescreve. E aqui no meu vídeo sobre epsidina, esse vídeo aqui foi eu não sei como é que fala, Hells, um negócio assim, que é um vídeo até 60 segundos, que eu fiz uma relação que basicamente que o excesso de gordura corporal poderia induzir o aumento da queda de cabelo. Por que isso acontece? Porque esse aumento de gordura corporal poderia aumentar a inflamação e a inflamação induzir essa proteína que a gente conhece como epsidina. E o que é essa epsidina? Basicamente, essa epsidina ela é produzida no seu fígado e ela é como se fosse uma espécie de controle de ferro do seu organismo. Então, o que eu quero dizer? Quando você tem pouco ferro, você diminui a produção de epsidina, porque quando você diminui a produção de epsidina, você aumenta a expressão desse receptor de ferro e de ferroportina. Então, mais é absorvido e mais é incorporado na transferina. Só que quando você tem muito ferro, essa epsidina ela aumenta a produção e por aumentar em produção, ela diminui a absorção no receptor de ferro, então menos ferro é absorvido
e internaliza essa tal de ferroportina. O que é internalizar? É pegar isso aqui e jogar para dentro, que nem mostra aqui no próprio desenho, tá? No próprio esquema. O que vai acontecer? O ferro que entrou não vai conseguir sair para se ligar na transferina, então é uma forma do seu corpo tentar controlar os status de ferro. Bacana, show de bola. Entretanto, quando você tem um processo inflamatório acontecendo, essa inflamação pode induzir o aumento de epsidina, mesmo você tendo uma deficiência de ferro. Então, o que eu quero dizer? Você está uma deficiência de ferro e você é inflamado, às vezes fornecer mais ferro talvez não seja a melhor estratégia. Talvez seja interessante você corrigir primeiro a inflamação desse indivíduo ou fornecer um outro tipo de suplemento que eu vou falar na última parte do vídeo, tá? E aqui foi mostrando que quando você faz a suplementação de 60 mg de ferro elementar, então dependendo do tipo vai ter uma dosagem, né? Então tem que fazer aquela conta ou você coloca na própria prescrição, foi capaz de elevar os níveis de epsidina por até 6 horas, né? Na verdade, 6 horas depois teve um aumento expressivo aí de epsidina. Por que isso acontece? Porque é o mecanismo de controle do seu corpo. Você ofertou ferro, quando você aumentou seus níveis de ferro, você aumentou a produção dessa proteína epsidina para você absorver menos, absorver menos, absorver menos, para você realmente não gerar um excesso de ferro, uma sobrecarga de ferro e ficar mais viável a gerar uma reação pró-oxidativa, né? Quando que a gente tem que tomar? Aqui foi mostrado que quando você faz a suplementação de ferro junto com a refeição, você absorve mais ou menos em torno de 2 a 13%. Mas quando você faz em jejum, você absorve em torno de 5 a 28%. Então, obviamente, suplementar em jejum parece ser muito mais benéfico, certo? E por que isso acontece? Porque o ferro é um mineral que ele sofre fator de diminuição, né? Tem um efeito antagônico com diversos outros nutrientes, diversos outros fatores antinutricionais. Então, no caso, o ferro ele compete com o cálcio, então, ou seja, com leites e derivados. Ele compete com o polifenol, então, junto com café, com chás, chocolate, vinho, e compete também com o fitato, presente no feijão, presente, por exemplo, em cereais integrais. Então, por isso que normalmente a gente faz a suplementação de ferro em jejum para evitar com que tenha uma diminuição nessa biodisponibilidade, ou seja, no quanto o organismo vai conseguir aproveitar desse mineral. Entretanto, esse estudo aqui em específico mostrou que quando foi feita a suplementação de ferro junto com as refeições, a incidência de sintoma reduziu. Então, uma coisa que você tem que colocar na balança. Você fala assim, beleza, em jejum é mais efetivo, só que talvez gere mais colateral. Será que não compensa dar junto em refeição e prolongar por mais tempo esse tratamento? Então tem que fazer sempre esse balanço de acordo com os feedbacks que o seu paciente vai dando. Entretanto, novamente falando dessa epsidina, lembra quanto maior o nível de epsidina, menor a absorção de ferro, porque tem internalização da ferroportina e diminuição da atividade da DMT1, tá? Beleza? Se não lembrou, acabei de te lembrar. Foi mostrado que a epsidina ela também segue uma coisa que a gente chama de ciclo circadiano, ou seja, de manhã ela está baixinha e com o avançar do dia ela começa a aumentar, aumentar, aumentar e aumentar. Então, consequentemente, também o grau absortivo do ferro começa a diminuir, 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 diminuir ao longo do dia, né? Então, isso já começa a fazer uma análise de não só em jejum, mas talvez de manhã seja mais interessante você fazer a suplementação de ferro. E aqui, então, quando você pega aquela questão de dosagem para você evitar os sintomas que você vai fracionar essas doses ao longo do dia, né? Então, você quer dar junto com refeição, quer fracionar ela ao longo do dia. Talvez a primeira dose que você dá vai ter um grau absortivo muito superior à última dose que você vai dar no final da tarde. Então, talvez não seja a estratégia mais interessante. Então, aqui, basicamente, um resumão quando a gente pensa em suplementação de ferro. O melhor horário para você fazer a suplementação de ferro seria pela manhã, porque os níveis de epsidina, que é uma proteína que vai controlar esse ferro, vai estar menores. Em jejum também seria interessante, porque isso faz aumentar o nível de biodisponibilidade, ou seja, aumenta o grau absortivo dessa suplementação, e se limitar principalmente a dosagens mais baixas, 30 mg de ferro, já induz uma redução muito drástica aí em colaterais. Então, diminuindo os sintomas, se aumenta muito mais aí a aderência. Porque se o paciente começa a sentir dor estomacal, para de tomar, vê que resolve, ele não vai tomar, tá? Os melhores formatos para serem utilizados normalmente são associados com alguma coisa. Então, você pode suplementar o ferro bisglicinato ou polimaltosado. Então, o primeiro seria com aminoácidos, que são 2 aminoácidos glicinas, e o polimaltosado, que é com a destrina. Quer fazer a prescrição? Lembra?
ferro, entre parênteses, bisglicinato e dosagem. Então, no caso, seria 30 miligramas, que vai tomar lá todo dia, de manhã, em jejum, para a gente tentar corrigir esses níveis aí de status de ferro. Se o seu paciente tem você sentiu que você deu ferro, ele começou a sentir um pouco de dor estomacal, aumento de constipação intestinal, você pode colocar nas refeições, lembrando que talvez seja interessante colocar pelo menos na primeira refeição por conta dos níveis de hepcidina, e foi mostrado que você for ofertar nessa refeição vitamina C, que seria uma relação de 6 miligramas de ácido ascórbico para 1 miligrama de ferro elementar, ó, elementar, não é por exemplo, bisglicinato, que são 200 miligramas, são 1 para 200, né? Não é assim. É de ferro elementar, tem que ver quanto que realmente você fez a prescrição. Você suplementar junto com vitamina C aumenta a biodisponibilidade. Entretanto, não coloque a vitamina C na mesma cápsula que você vai colocar o ferro. Ah, então vou colocar lá ferro junto com vitamina C. Não faz isso, porque a vitamina C presente nessa cápsula pode oxidar esse ferro e aí não acaba sendo muito interessante. Então, nessa refeição, fornece lá um suco de laranja, um suco de acerola, sei lá, limão, brócolis, que são fontes de vitamina C. Mamão também, fonte de vitamina C. Tranquilo? E aqui, só a parte final, que lembra que eu citei que e se esse indivíduo tem uma anemia por alguma doença crônica? Ou seja, ele tem uma doença inflamatória, esse aumento da inflamação dele faz ele aumentar os níveis de hepcidina, porque a inflamação, que eu disse no meu vídeo de queda de cabelo Eu vou fazer um vídeo específico. E eu vou falar sobre queda de cabelo e nutrição. Vai ter a mesma thumb aqui, a mesma capa, né? Quando você aumenta a inflamação, você aumenta a interleucina 6, por exemplo, e essa interleucina 6 aumenta a produção de hepcidina. Aumentando a produção de hepcidina, você tem a internalização da ferroportina e uma diminuição da atividade da EDMT1, então você vai diminuir a absorção de ferro e vai diminuir também quanto ferro vai ser incorporado nessa transferida. Então, consequentemente, você iria bloquear esse ferro, né? Então, e se esse seu indivíduo está realmente inflamado e tem, por exemplo, uma deficiência de ferro? Talvez seja interessante você entrar com lactoferrina. A lactoferrina, a dosagem é mais ou menos em torno de 100 a 200 miligramas por dia, né? Normalmente 100 a 200, mesmo que você pode fazer em 2 tomadas ao longo do dia. A lactoferrina, ela tem pouco ferro no seu conteúdo, mas aqui nesse caso, você tem um aumento de inflamação, o problema não é o ferro, o problema é esse excesso inflamatório. E essa lactoferrina, ele tem um efeito anti-inflamatório, consequentemente, por reduzir a inflamação, vai reduzir os níveis de hepcidina, e por reduzir os níveis de hepcidina, você vai absorver mais ferro. Então, caso o problema realmente não seja o ferro em específico e seja um problema inflamatório, a suplementação de lactoferrina parece ser uma boa escolha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar que eu vou responder. E até o próximo vídeo.